Meus irmãos, muito boa noite. Espero que você esteja em casa com seus familiares. Junte agora seus irmãos, seus amigos, você que está ainda em festa, aproveitando essa virada, esse início de ano novo. E vamos celebrar ao Senhor. Vamos celebrar cantando, louvando e lembrando da sua palavra, suas orientações para o início desse ano e para toda a nossa vida. Gostaria de começar orando com você aí em casa, então feche seus olhos. Vamos louvar ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado pela festa, muito obrigado por esse novo ano que o Senhor aqui nos deu. Louvamos o Teu nome, porque em 2021 o Senhor esteve conosco todos os dias. Agradecemos o Senhor por todas as bênçãos e todas as coisas que o Senhor tem feito. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus bendito. Agora, Senhor, cuide dessa transmissão online, os irmãos que estão se encontrando em casas agora, que o Senhor possa estar com eles, cuidando, orientando, e que eles possam aproveitar isso aqui da melhor maneira possível, conversando em casa e sendo abençoados pelo Senhor por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar.
Cristo! Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Sei que um dia saberei tudo o que tem
Olá, meus irmãos. Agora, nesse final de ano, nós temos a tendência, e na verdade é algo que nós fazemos rotineiramente, é a ação de planejar a nossa vida. Início de ano, agora nessa parte assim, do final do ano de 2021, 2022 e toda a passagem de ano, nós começamos a refletir e pensar sobre as viagens que queremos fazer, os planejamentos familiares, financeiros, aquilo que a nossa vida profissional requer, todas as coisas que nós desejamos e queremos em nossa vida, desde a mais simples, como eu quero comprar algo para o meu prazer, para o meu entretenimento, até mesmo começa a refletir sobre a sua vida e pensar quantos filhos eu vou ter quando me casar. Tudo isso fica bem claro na nossa mente, tudo isso nós gastamos um bom tempo planejando, pensando, esclarecendo em várias e várias situações, como se nós fôssemos mestres de xadrez, que ali com suas peças vão guiando o jogo para dar um checkmate e alcançar o seu tão sonhado prêmio, que você se planejou tanto para isso. Temos só um problema com essa situação. Muitas das vezes planejamos, pensamos, fazemos toda a nossa vida como se nós fôssemos donos dela. E nós não somos donos da nossa vida. Nós somos pessoas que não foram criadas para guiar e governar todas as coisas. Nós devemos fazer a única coisa pela qual nós fomos criados para fazer: glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Se você não inclui no seu planejamento do próximo ano, ou em qualquer planejamento da sua vida, Deus, infelizmente, nós não estamos colocando nossa fé em prática. E estamos começando o nosso ano de maneira errada. Tiago, capítulo 4, nós vemos aqui pregando em Tiago, você pode acompanhar no YouTube, nos nossas transmissões anteriores. Tiago, capítulo 4, ele trata muito claramente sobre a submissão a Deus em todas as áreas. Nós não devemos ser arrogantes, achando que somos donos de tudo. Nós não devemos ser arrogantes, achando que nós somos aqueles que governam o nosso futuro, mas devemos nos submeter, devemos nos colocar, nos humilhar diante do Senhor, como filhos que amam o seu Pai. Tiago, capítulo 13, vai mostrar como nós podemos nos submeter mais uma vez diante do Senhor em nossos planejamentos. Então acompanhe, Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso está inteiramente conectado com o final e com todo o texto de Tiago, capítulo 4, quando fala sobre a submissão a Deus. E aqui Tiago está dando um exemplo de como nos submetemos a Deus, não só quando o nosso planejamento dá errado, mas desde a base dos nossos planejamentos. Tudo o que nós devemos fazer é não nos portar de forma arrogante, não nos portar de forma onde nós achamos que somos o centro do mundo e colocarmos Deus em oração, pedimos para Deus cuidar e confiarmos no que Deus diz em sua palavra, para mudar e moldar a nossa história, de maneira que glorifiquemos a Ele da melhor maneira. E talvez você esteja pensando em casa, então planejar é errado. Não, Tiago não está falando isso. Tiago não está falando que nós não devemos planejar, devemos planejar. A palavra de Deus nos orienta em vários textos, principalmente em Provérbios, que nós devemos sim ter uma vida que se planeja, que se orienta, a administração várias vezes exaltada na palavra. Só que tudo isso deve começar com uma base bem simples. A base mais clara que nós poderemos ter. A base bem sólida do nosso Senhor.
Você, quando começa a planejar, você para fazer essas perguntas. Será que isso que eu estou planejando, essa viagem, esses planos para o meu trabalho, esses planos para a minha casa, para a minha família, será que isso tem relação com o que Deus quer fazer no mundo? Com o que Deus tem planejado para a minha vida? Será que isso é realmente algo que Deus quer ou é algo que eu estou forçando? É apenas um desejo egoísta meu. Então, para fazer essa comparação do que é planejar correto e planejar da maneira errada, Tiago nos mostra primeiro como que o planejar se torna errado em nossas vidas. Simplesmente quando não colocamos Deus como Senhor da nossa vida inteira, e não só da parte que nos interessa. Geralmente, nos lembramos dele somente quando os nossos desejos e planos dão errado, de acordo com o nosso planejamento. Olha o verso 13 e o verso 14. Ouçam agora, Tiago está chamando a atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Como um dono de tabuleiro ali, coordenando e guiando cada pecinha, achando que vai acontecer de acordo da maneira como você realmente pensa, mas nós somos muito pequenos. Nós não fomos criados para controlar nada. E Tiago nos mostra isso no verso 14. Verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós não fomos feitos para governar. Nós não fomos feitos para ser donos. Nós não podemos dizer, eu vou fazer isso e isso vai acontecer da maneira como eu quero. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer um segundo após do que nós estamos vivendo agora. Você consegue claramente ter a plena certeza de que amanhã, por exemplo, você estará vivo? É impossível. Nós não sabemos o que o futuro nos aguarda. Isso tem muita relação com a nossa identidade. Para que o homem foi criado? O homem foi criado não para dar o norte de todas as coisas. O homem não foi criado para ser o dono de tudo. O homem não foi criado para governar. O homem foi criado para glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Entenda, o nosso planejamento é um planejamento, não é certeza. O problema é que muitos de nós nos apegamos ao nosso planejamento como se fosse a única possibilidade de viver. Se eu não conseguir aquele trabalho, se eu não fizer aquilo, acabou. Acabou, isso mostra a nossa arrogância e independência de Deus. Meus irmãos, nós não fomos feitos para fazer isso. Como nós vimos, nosso papel foi de glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Porque a resposta certa vem do Senhor. Se o nosso planejamento acontece da forma como nós queremos, devemos dar glória a Deus. Se o nosso planejamento não acontece da maneira como nós queremos, nós devemos dar glória a Deus. Nós não devemos ficar raivosos. Sabe aquela pessoa que mudou uma vírgula do planejamento do dia para ela e ela já vira todo humor e não quer mais falar com ninguém e se perde? Essa pessoa é arrogante. Essa pessoa não consegue glorificar a Deus quando os planos de Deus são diferentes dos dela. Essa pessoa não se lembra por que ela foi criada. Ela foi criada para a glória do Senhor e não para os seus planos. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, diferente do Senhor que está acima da história, comandando tudo e todos. Nós somos pequenos e frágeis, finitos, sem nenhum controle. Nós não conseguimos prever nada, é por isso que Tiago nos compara como uma neblina, como algo que se vai rápido, com alguns feixes de raio, de sol, rapidamente aquela neblina se esvai. Logo, o que Tiago está querendo nos mostrar é que como nós não conseguimos adicionar um segundo sequer para a nossa vida, como Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 6, como nós não conseguimos acrescentar nada, é loucura nos apegarmos tão firmemente ao nosso planejamento. Nós devemos sim nos planejar,
Nós devemos sim ver tudo, mas ver todas as coisas debaixo da submissão a Deus e o que Ele tem para a gente. Faça um teste rápido aí agora, você com a sua família. 3 perguntinhas e pense nelas, responda mentalmente ou escreva no seu celular. Como você reage quando seus planos são alterados? Você fica irado? Você fica melancólico? Você fica altamente depressivo? Como você reage a isso? Segunda pergunta: quantas vezes você consultou a Deus antes de fazer qualquer tipo de plano e escolha? Desde o menor ao maior. Quantas vezes você consultou a Deus? E a última pergunta que eu faço para você é: sua impulsividade e pragmatismo são maiores do que a sua devoção ao Senhor? Se são maiores, certamente você fica altamente desapontado quando as coisas fogem do seu controle. Entenda, essa ansiedade é um desejo de controle. Esse planejamento antecipado, esse desejo extremo de que sua vida ocorra como está na sua mente, é uma maneira de mostrar que você quer ser Deus. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para glorificar ao Senhor. É assim que começa o planejamento errado. Se você quer começar seu 2022 errado, planeje tudo, sem consultar, sem orar, sem buscar o Senhor em sua palavra. Você já começou totalmente de maneira errada e irá provocar vários problemas no seu ano de 2022. Não faça isso, meu. Se você começou assim, volte agora e tome a atitude correta que está no verso 15. Verso 15. Deus é quem controla e determina tudo. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago mostra que quem determina, quem sustenta, quem guarda o futuro é o Senhor. É se o Senhor quiser. E essa expressão, esse jargão, ficou muito mal utilizado no meio da boca evangélica como uma vírgula ou como uma finalização de frase para um planejamento. Se o Senhor quiser, eu estou voltando. Se o Senhor quiser, vamos aí nos encontrar na casa uns dos outros. Se o Senhor quiser. Isso é mais do que uma frase. Isso é uma disposição interna. É mais do que um jargão. É um entendimento que é o que o Senhor diz, é o que vai acontecer, e não o meu planejamento. Todo o preparo, todo o projeto que você tem em sua vida deve ser feito de acordo com Deus, juntamente ao lado do Senhor, orando. Cada plano deve ser avaliado de acordo com os padrões e objetivos de Deus. Cada plano deve ser colocado diante de Deus com oração, dedicando-se o tempo apropriado a ouvir e ver o que Deus tem feito. Se o Senhor quiser, é uma atitude de humildade, reconhecendo que Deus é quem dá a palavra final. É a única forma e a forma correta de agir. Como um filho dependente, deseja que o seu pai coloque e dite o futuro dele, porque sabe que é o melhor para a sua vida. Como você tem dependido do Senhor? Esse é o primeiro ponto. Deus não quer só mudar o seu futuro quando o seu plano dá errado. Deus quer participar de cada passo da sua vida. Deus quer planejar o futuro com você. Porque independente do que você escolha, é Ele que dá a palavra final. Ele quer que você, meu irmão, minha irmã, esteja com o coração desejando o que Ele quer para a sua vida, e não que o seu pensamento, e não que o seu achismo, ou sua ponderação sobre a vida vale. O que nós achamos, o nosso planejamento não é a palavra final, mas o Senhor, é da boca do Senhor que sai a resposta correta, a palavra certa, que dita o nosso futuro. Diante disso, temos duas posturas que podemos assumir, uma que está no verso 16 e outra que está no verso 17. Acompanhem comigo. Verso 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.
as duas posturas que podemos assumir. Uma é de um cristianismo falso, que alega e fala de Deus com suas palavras, mas infelizmente se esquece nas suas ações. Pode vir todo domingo na igreja, pode estar presente com amigos, pode até falar sobre Deus, mas as suas ações, elas esquecem totalmente quem é o Senhor. Esses homens aqui, eles se vangloriavam, ou seja, eles se orgulhavam, eles achavam que o plano deles era o melhor e que nada nessa terra iria combater ou iria mudar aquele planejamento. Muitas pessoas achavam que ali, porque eles já tinham planejado o futuro, era aquilo que iria acontecer. Essa vanglória é maligna. Aqueles homens se tornaram ateus praticantes, por mais que sejam cristãos de boca para fora. No seu coração não existia Deus. Essa é a postura que você quer? A palavra de Deus nos orienta. Quem sabe fazer o que é o bem, fazer o bem e não faz, comete pecado. Você agora, meu irmão, sabe como deve planejar a sua vida, como deve planejar o seu casamento, como deve planejar o seu futuro profissional. Você não pode recusar isso, meu irmão. Você não pode deixar isso de lado. Muitas pessoas estão recusando o bem de Deus, não planejando, não querendo o Senhor e suas orientações, mas querendo uma independência, falando, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu quero. Meu irmão, isso é pecado. Para nós que somos cristãos, ou para aqueles que se dizem cristãos, é pior ainda, porque está acumulando mais um pecado, o pecado de omissão. Não faça isso, não faça isso. Mas assim como Cristo fez, se submetendo à vontade do Senhor, indo até a morte de cruz, nós, como discípulos dele, com pequenos cristos, devemos fazer o mesmo. Devemos nos submeter à vontade de Deus. Por mais que doa agora, por mais que nós não entendamos o porquê, por mais que as situações mais absurdas apareçam, essa vontade, esse plano de Deus é o melhor para nós. Nós só vemos o agora. Deus sabe de toda a história. Nós só vemos este momento. Deus sabe de tudo. Então, por que você recusa a fazer a vontade de Deus? Viva como Cristo viveu, se submetendo à vontade do Pai, se colocando debaixo de Deus e falando, eu vou seguir pelo caminho que custou a sua vida, mas trouxe salvação a todos nós. Como você, se você já começou a planejar seu 2022, se você começou já a preparar a sua vida, a sua fé não pode ficar restrita a esse salão de culto. A sua fé tem que permear todas as suas áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Até mesmo o planejamento. Uma fé que age no cotidiano é uma fé que coloca Deus em primeiro lugar, independente da área. Seja no consultório médico, seja no atendimento de uma loja, seja no hospital, ou seja em casa, seja numa sala de aula, ou seja aqui na própria igreja. Seja aqui na reunião dos irmãos. Independente do que for, alguém que ama a Deus e que tem uma fé viva no cotidiano, essa pessoa quer colocar Deus em primeiro lugar. Na sua agenda, meu irmão, preparando o ano, coloque que Deus, se Deus quiser, e não de boca para fora, mas se submetendo à vontade de Deus. Ore, coloque Deus em todo lugar. E se o seu planejamento acontecer ou não, glorifique a Deus, porque foi para isso que você foi chamado. Que Deus abençoe você, meus irmãos. Em casa agora, use esse tempo para conversar, falar sobre os planos, falar sobre o futuro. Leiam esse texto de novo. Reflitam no poder soberano de Deus, no nosso tamanho pequeno, e na possibilidade agora de glorificá-lo em toda e qualquer situação. Até semana que vem, que Deus abençoe vocês.